Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E na aula de hoje a gente vai fechar o conteúdo de ondulatória fazendo bastante exercício, mas não se preocupem, porque antes de fazer exercício eu vou relembrar um pouquinho do conteúdo. E eu sei que são tempos muito difíceis, muito estranhos, mas é importante a gente tentar estudar um pouquinho todo dia, claro, respeitando muito a realidade de cada um. Então, caso vocês tenham dúvidas ou precisem de ajuda, por favor, me mandem mensagem, é bem importante. E vai ser um prazer ajudar vocês. Nessa aula eu coloquei as dúvidas da Rafa, da semana passada, então é ótimo quando vocês me mandam dúvidas, porque eu consigo aprimorar a aula para vocês, tá bem? Então, primeiro a gente vai relembrar um pouquinho esse conteúdo, porque ele é bem importante para as questões. E tem até a questão do Enem que aborda, né, que tem notação científica incluída no meio do assunto de ondas. Então, é um auxiliar matemático pra gente, tá certo? Então, vamos lá. Para que serve a notação científica? Ela vai nos auxiliar a expressar ou números muito pequenininhos ou números muito grandes. E como a gente faz isso? A gente vai ter a nossa mantissa, que é esse N aqui, que vai ser sempre um número que vai estar entre 1 e 9, vezes o 10 elevado a algum expoente, certo? Então, a gente vai aprender a transformar agora. Aqui a gente tem um número bem grande, a gente tem 200 milhões, então como é que eu transformo isso em notação científica? A gente vai simplesmente andar com a vírgula. Então, imagine, né, que a gente tem uma vírgula aqui atrás, e o que eu vou fazer? Eu vou andar com essa vírgula. No caso aqui, eu andei 8 casas para a esquerda. Por quê? Porque eu preciso que esse número fique entre 1 e 9. Então, 2 está entre 1 e 9, então, correto. Vezes 10, sim, mas vai ser 10 elevado a quanto? Vai ser 10 elevado a oitava. Isso é porque ele andou 8 casas, né? Andou 8 zeros, porque preciso que vocês lembrem das potências de 10. Eu até coloquei aqui. 10 elevado a 1, 10. 10 elevado a 2, 100. Que no caso 10 elevado a 2 seria 10 vezes 10. Lembram disso? Então, a gente vai usar muito em notação científica essas potências de 10. Não só as positivas, como as negativas também. Então, caso vocês queiram estudar, né, isso aqui só para ter mais fácil na mente, mas é bem tranquilo, tá certo? E lembre que quando a gente tem um expoente negativo, é como se fosse 1 sobre 10. Então, 1 dividido para 10 é 0,1. Lembrem disso. Aqui, ó, 10 elevado a menos 2 seria 1 dividido por 100, que no caso é 10 vezes 10, certo? Lembrem disso lá da matemática, tá bom? Então, aqui, como é que a gente faz com números muito pequenininhos? Eu tenho esse aqui, né, que é 0,0000002, então como a gente faz? A gente também vai andar com a vírgula, só que a gente vai andar com a vírgula no sentido contrário. Aqui foi para a esquerda, aqui será para a direita, tá certo? Até que meu número que eu tenho, a minha mantícia, se tornou 2 também, né? Então, 2 elevado a... Só que eu andei 9 casas, então vai ser menos 9 casas para a direita. Menos 9, tá certo? Então, vamos lá. Relembrando um pouquinho aquela parte bem inicial de ondas, a gente sabe que a onda é uma perturbação que se propaga no meio, esse meio pode ser um meio material ou não, e a onda ela transporta energia, ela não transporta matéria, isso é bem importante, lembrem disso. E quanto à vibração, ela pode ser longitudinal ou transversal, lembrem disso. A longitudinal, a perturbação e a propagação, elas são no mesmo sentido, certo? E a onda transversal não, a minha perturbação aqui no caso foi na vertical e a minha propagação foi na horizontal, formando assim um ângulo de 90 graus, né, que é o que a gente chama perpendicular ou ortogonal. Então, isso aqui é só uma revisãozinha, tá certo? Pra gente poder fazer as questões. Quanto à natureza, nossa onda ela pode ser mecânica ou eletromagnética. Lembrem que a mecânica, ela precisa de um meio material para se propagar. Por exemplo, o som. Lembram disso? Lembrem também que o som é uma onda longitudinal, tá certo? E a onda eletromagnética, ela não precisa de um meio material para se propagar, ou seja, ela se propaga no vácuo também. Isso é porque, vocês lembram, ela é uma oscilação do campo elétrico com o campo magnético. E podem ver que os dois aqui formam, né, 90 graus. Ou seja, ela é uma onda transversal também.
Quanto à propagação, a gente tem a uni, bi e a tridimensional. A uni, por exemplo, em cordas ou em molas. A bidimensional, exemplo, na superfície de um lago, né? Quando a gente joga uma pedrinha e forma uma onda, uma frente de ondas, né? E a tridimensional, exemplo, a luz, o sol, se propaga em todas as direções, tá certo? Quanto à amplitude, ela se refere à energia da onda, lembrem disso, né? A amplitude, exemplo, ela vai até a crista. Ela vai do centro aqui até a crista, que seria a amplitude da minha onda. Então, quanto maior a amplitude, maior a energia. Tanto que a gente tem rádio, tem AM e FM, né? AM seria a amplitude modulada e a FM seria a frequência modulada. Então, relembrando aqui, frequência e período. Lembrando que período é o tempo de uma oscilação. Então, no caso aqui nesse meu gráfico, né? Aqui seria uma oscilação, que no caso seria um comprimento de onda. Pode ser desse ponto até esse daqui, como ele colocou, né? Mas eu posso também pegar desse aqui até esse ponto, certo? Eu poderia pegar também de 2 vales, não teria um problema. O que tem que acontecer é que a gente precisa pegar pontos que se repitam. Vejam que a partir desse ponto, minha onda começa a subir. A partir desse ponto, minha onda também começa a subir. Então, são pontos periódicos, né, que se repetem. Então, meu período seria o tempo de uma oscilação, seria o tempo desse daqui, por exemplo. E a frequência seria a quantidade de oscilações por unidade de tempo. Aqui eu coloquei por segundo, porque a gente usa no sistema internacional o Hertz, tá certo? E lembrando que a frequência depende da fonte que emite, certo? Então, fazendo alguns exercícios, esse aqui é da nossa primeira fichinha. Se vocês forem lá no Google Class, é logo a nossa primeira ficha. Vou fazer para ficar tudo bem certinho, tá certo? Sobre as ondas sonoras, é correto afirmar que não se propagam. Lembrando, onda sonora é onda mecânica. Se ela é onda mecânica, ela precisa de um meio material para se propagar. Então, ela não vai se propagar no vácuo, certo? Na água, ela se propaga na atmosfera, nos meios metálicos. Lembram disso? Segunda questão. Marque a alternativa correta a respeito da velocidade de propagação das ondas sonoras. O som pode propagar-se apenas em meios gasosos. Falso. Lembrem do exemplo do trilho do trem. Se o trem está chegando e você encosta o ouvido no trilho, você consegue perceber mais rápido do que seu amigo que está em pé, ouvindo pelo ar. Isso é porque a gente tem os estados de agregação da matéria, então, sólido, líquido e gasoso, certo? Então, no sólido, as moléculas estão mais juntinhas do que no líquido, o líquido está mais juntinho do que no gasoso. Então, no sólido, o som ele se propaga mais rapidamente. E, sim, o som se propaga nos 3 estados, né? Em meios líquidos, a velocidade do som é maior que em meios sólidos. Falso, seria em meios sólidos, certo? A velocidade de propagação do som no aço é maior do que na água, verdadeiro. Vamos ver as outras, né? A velocidade de propagação do som na água é maior que no aço, falso. Porque a água é líquido, né? E se essa aqui está verdadeira, essa aqui, consequentemente, está falsa. O som, assim como as ondas eletromagnéticas, podem se propagar no vácuo. Falso. Porque o som é uma onda longitudinal. Então, a correta aqui é a nossa letra C. A respeito da classificação das ondas, marque a alternativa incorreta. Então, ele quer a incorreta, né? Vamos lá. As ondas classificadas como longitudinais possuem vibração paralela à propagação. Um exemplo desse tipo de onda é o som. Verdadeiro. Lembrem, aqui está a minha onda, certo? E eu tenho a minha vibração nesse sentido e a minha propagação também. Então, no caso da onda sonora ou da onda numa mola, vamos supor, a gente empurra uma mola, né? A gente empurra nesse sentido e a vibração dela também ocorre no mesmo sentido, então são paralelos, né? O som é uma onda mecânica, longitudinal e tridimensional, certíssimo. Todas as ondas eletromagnéticas são transversais, certíssimo também. Lembrem, as ondas eletromagnéticas, elas são a oscilação entre o campo elétrico e o campo magnético. E essa oscilação, ela se dá de maneira perpendicular, no caso, transversal, correto? A frequência representa o número de ondas geradas dentro de um intervalo de tempo específico. Correto. A unidade Hertz significa ondas geradas por segundo. Certíssimo.
Quanto à natureza, as ondas podem ser classificadas em mecânicas ou eletromagnéticas, isso é verdade, quanto à natureza. Transversais e longitudinais, isso aqui é quanto à sua propagação, né? Então, isso aqui é a nossa incorreta. Então, é a nossa resposta. Aqui são outros exercícios da outra fichinha da gente. Eu coloquei alguns eu coloquei todos que estavam naquelas fichas e outros adicionais, tá certo? Então, caso vocês tenham feito, é importante agora para ver a resolução, né? E caso não tenham feito, não tem problema. Aqui a gente tá aqui para aprender, tá bom? Então, vamos lá. Em viagens de avião, é solicitado aos passageiros o desligamento de todos os aparelhos cujo funcionamento envolva a emissão ou a recepção de ondas eletromagnéticas. O procedimento é utilizado para eliminar fontes de radiação que possam interferir nas comunicações. Interferir, importante. Nas comunicações via rádio dos pilotos com a torre de controle. A propriedade das ondas emitidas que justifica o procedimento adotado é o fato de. Então, aqui a gente vai lembrar um pouquinho de interferência de ondas e lembrar também um pouquinho do espectro eletromagnético. Porque a gente lembra lá do espectro eletromagnético que a gente tem na base, né? Ondas de rádio, TV, micro-ondas e infravermelho. Então, rádio, TV e micro-ondas estão muito perto um do outro, né? Só que a gente tem que lembrar que micro-ondas são as ondas do nosso celular. Então, como estão muito perto uma da outra, elas têm características muito semelhantes, então elas podem interagir. Então, elas têm frequências muito próximas. Lembrem do espectro eletromagnético, né? Que a gente tem as 3 caixinhas, né? Rádio, TV, micro-ondas e o infravermelho, né? No início, depois a gente tem a luz visível. Então, o que acontece? Nossas frequências nesse espaço inicial, elas são muito parecidas, então eles podem interagir, porque eles têm frequências muito próximas, no caso a onda de rádio e a micro-onda, certo? Então, se eles interagirem, pode dar interferência destrutiva, e com isso seria péssimo, né, para a comunicação lá do piloto, que é feita via rádio. Então, a propriedade das ondas emitidas que justifica o procedimento é o fato de terem fases opostas. Não necessariamente, né? Porque a propriedade em si, na verdade, são as frequências muito próximas. Porque elas tendo frequências muito próximas, elas podem entrar em ressonância, certo? Então, seria no caso a letra E. Terem a mesma amplitude? Não necessariamente. Se elas tiverem a mesma amplitude e tivessem uma interferência, a amplitude delas se somaria, vocês lembram disso? Terem intensidades inversas? Também não. Lembrem que intensidade tem a ver com a amplitude, né? Serem ambas audíveis? Não. Terem fases opostas, como eu falei, não necessariamente podem ter fases opostas. Mas, exemplo, se tivessem fases opostas e fossem frequências diferentes, não haveria aniquilação, não haveria interferência destrutiva total, tá? Então, a propriedade mais gritante nesse caso é realmente a frequência, porque por terem frequências muito próximas, elas acabam interagindo, certo? E pode sim interagir, ocasionando uma interferência destrutiva, né? O que não seria bom para a comunicação via rádio dos pilotos. Marque a alternativa correta a respeito do fenômeno da interferência. Então, aqui ele vai falar de interferência de modo geral. O fenômeno da interferência só ocorre com ondas unidimensionais. Não. Ela ocorre em todos os 3 tipos, uni, bi e tridimensionais, tá certo? Na interferência construtiva, as ondas encontram-se com fases invertidas. Não. Eu vou mostrar aqui uma imagem para vocês. Aqui eu tenho, no caso, em fases opostas, né? Elas estão vindo se encontrar e aqui a gente tem a aniquilação, porque as ondas deixaram de existir. Porque aqui, ó, elas têm a mesma amplitude. Então, quando elas se sobrepõem, elas se aniquilam. Porque eu tenho uma crista com um vale, certo? Depois disso, elas continuam a passar como se nada tivesse existido. No caso aqui, elas estão em concordância de fase. Então, quando elas se encontram, o que é que a gente tem? A gente tem um pico. Porque as amplitudes delas são somadas, certo? Então, aqui ele diz, na interferência construtiva, as ondas encontram-se com fases invertidas. Não, que no caso seria destrutiva, né? Na interferência destrutiva, as ondas encontram-se com fases iguais. Ou seja, também tá errado. Ele trocou, né, aqui os dois. Quando 2 ondas de mesma amplitude sofrem interferência destrutiva, ocorre aniquilação.
Seria, no caso, esse exemplo daqui. Elas têm a mesma amplitude, estão em oposição de fase. Quando se encontram, tem a aniquilação, né? Mesma amplitude, só vindo interferência, ocorre a aniquilação. Isso aqui tá certo. Quando duas ondas com amplitudes diferentes sofrem interferência construtiva, as amplitudes são somadas. Correto, até aqui está correto. Então, eu posso ter uma onda que tem uma amplitude pequenininha e outra que tem uma amplitude bem grande, e assim elas vão se somar, né? No caso, essa tá vindo para cá e essa tá vindo em sentido oposto. Sim, elas vão se somar. E a onda resultante mantém o sentido de propagação da onda que possui maior amplitude. Não. O que acontece? Após elas se somarem, essa daqui passa como se nada tivesse acontecido e essa daqui também. Que é o que ocorre nesse nosso exemplo, né? Esse aqui também. Então, elas continuam, cada uma para o seu lado, certo? Então, aqui a correta é a nossa letra D. Outro exercício. Um homem ocupa uma região entre duas potentes caixas de som com a ajuda de duas potentes caixas de som. Com a ajuda de um detector sonoro, ele percebe que em diferentes posições o som produzido pelas caixas sonoras é mais ou menos intenso. Isso aqui também é um caso de interferência, porque a gente sabe que quando a gente tem interferência construtiva, né, o som ele fica mais forte. Isso porque amplitudes são somadas e amplitudes têm a ver com a intensidade sonora, né, com a energia. Então, faz total sentido. Ou menos intenso, que é o que ocorre com a interferência destrutiva, tá certo? Marque a alternativa que explica a constatação do homem. Vamos lá. Nas posições onde o som é menos intenso, as ondas sonoras sofrem interferência construtiva? Não. Seria destrutiva, certo? As diferenças de som não estão relacionadas com as caixas de som, mas sim com a acústica do ambiente. Não. Porque a intensidade vai estar relacionada com a fonte, né, que está emitindo a onda. Então, não teria relação com a acústica do ambiente, né? Então, vamos lá. Nas posições onde o som é mais intenso, as ondas sonoras sofrem interferência destrutiva. Aqui ele também trocou, né? Se o som é mais intenso, a interferência deveria ser construtiva. Nas posições onde o som é menos intenso, as ondas sonoras sofrem difração. Não. A gente lembra que difração o som ele sofre, né? Ele contorna obstáculos, mas não necessariamente tem a ver com a intensidade nesse caso, tá? Nas posições onde o som é mais intenso, as ondas sonoras sofrem interferência construtiva. Isso aqui tá certíssima. Lembre que no Enem não vai ter aquela questão que você, nossa, mas essa aqui também tá certa, nossa, mas, assim, se a gente fizer um arcabouço, né, de caminho, a gente consegue encaixar, vamos dizer assim, alguma outra alternativa. Mas a gente tem que ver que está 100% correto, tá certo? Então, aqui, essa letra B e essa letra D, no caso, seriam distratores, tá bem? Porque você sabe que o som, ele sofre difração, então você poderia ficar meio mexido, né, com a letra D. Mas é a letra E mesmo, tá certo? Seria mais correta, nesse sentido, para explicar por que o homem está escutando um som mais intenso ou um som menos intenso. Então, se tiverem dúvida, voltem para a pergunta. Aqui a gente tem exemplos, coloquei essas imagens para a gente perceber melhor. Aqui eu tenho um ponto que eu tenho duas diferenças de caminho que no caso são iguais. Esse caminho é igual a esse, então eu vou ter interferência construtiva, porque os sons vão chegar em fase, tá certo? E aqui eu tenho dois caminhos que são diferentes, então o som ele vai chegar em fases opostas. Então eu posso ter sim um som destrutivo aqui no caso, né? Por isso que som com som ele pode dar silêncio. E aqui a gente tem um exemplo de onda sonora no ar, né? Que a gente pode ver compressões e rarefações. E aqui no caso seria também interferência construtiva ou destrutiva, né? Aqui eu tô defasado com meio caminho de onda, meio lambda, e aqui eu tô defasado em um lambda, então aqui a interferência vai ser construtiva, tá certo? Porque se eu tenho a diferença de um lambda, então elas tá vendo? Vão se encontrar onde tem crista, vão se encontrar onde tem vale, e aqui não, aqui eu tenho, vamos supor que aqui seja crista, né? Aqui eu encontro onde tem vale, tá certo? Então aqui no caso seria uma interferência destrutiva. Outra questão.
Alguns modelos mais modernos de fones de ouvido contam com uma fonte de energia elétrica para poderem funcionar. Esses novos fones têm um recurso denominado cancelador de ruídos, constituído de um circuito eletrônico que gera um sinal sonoro semelhante ao sinal externo de frequência fixa. No entanto, para que o cancelamento seja realizado, o sinal sonoro produzido pelo circuito precisa apresentar simultaneamente características específicas bem determinadas. Quais são as características do sinal gerado pelo circuito desse tipo de fone de ouvido? Gente, essa questão também foi do Enem. E aqui a gente precisa lembrar que eu não quero ruído. Se eu não quero ruído, lembrem, som com som pode dar silêncio, né? Então, no caso, eu quero interferência destrutiva. Para eu ter uma interferência destrutiva total, no caso aniquilação, eu tenho que ter a mesma amplitude, lembram disso? Porque quando elas se encontrarem, elas vão se sobrepor umas às outras. Meu desenho tá muito feio, mas não estamos em busca de beleza, certo? Então, elas têm que ter a mesma amplitude. Então, vamos procurar isso, né? Sinal com mesma amplitude, mesma frequência, corretíssimo. E diferença de fase igual a 90 graus. Isso aqui é que talvez tenha gerado muita dúvida. No caso, se fosse 90 graus, vamos supor que aqui eu teria uma onda, a outra estaria assim. Assim. Calma, meu desenho tá um pouco feio, certo? Eu não quero 90 graus, eu quero 180. É pra essa onda estar de cabeça para baixo, certo? Então, no caso, eu quero a mesma amplitude, a mesma frequência e a diferença de fase tem que ser igual a 180 graus. Talvez seja isso que tenha complicado um pouquinho essa questão. Então, vamos lá. Letra B. Sinal com mesma amplitude, mesma frequência e diferença de fase igual a 180 graus em relação ao sinal externo. Esse aqui. Correto? Então, essa questão do grau que ele colocou aqui seria mais ou menos o desenho da onda. Aqui ficou meio feio, né? Era pra ele ficar bem assim, certo? Pronto, agora tá melhor. Espero que vocês tenham entendido isso, né? Então, vamos lá. Caso vocês queiram anotar. Próxima questão. Deixa eu pegar aqui minha canetinha. O sonorizador é um dispositivo físico implantado sobre a superfície de uma rodovia de modo que provoque uma trepidação e ruído quando houver, né, a passagem de um veículo sobre ele, alertando para uma situação atípica à frente, como obras, pedágios ou travessia de pedestres. Ao passar sobre os sonorizadores, a suspensão do veículo sofre vibrações que produzem ondas sonoras, resultando em um barulho peculiar. Considere um veículo que passe com velocidade constante igual a 108 km por hora sobre um sonorizador cujas faixas são separadas por uma distância de 8 centímetros. A frequência da vibração do automóvel percebida pelo condutor, ele quer a frequência, durante a passagem nesse sonorizador é mais próxima de. Então, aqui eu vou precisar da cinemática lá de Yasmin, certo? Então, a gente sabe que para passar de quilômetros por hora para metro por segundo, a gente vai fazer o quê? Isso mesmo, dividir por 3,6. Só que tem valores que a gente meio que a gente acaba memorizando, porque a gente usa tanto. Então, 108 dividido por 3,6 dá 30 metros por segundo, tá certo? É uma coisa que a gente acaba memorizando, mas não se preocupem, daqui pra lá vai ter tempo, certo? Então, no caso, tenho a minha velocidade de 30 metros por segundo. Só que aqui ele fala cujas faixas são separadas por uma distância de 8 centímetros. Qual a questão aqui? A gente tem que perceber que isso aqui será o nosso comprimento de onda. Então, aqui eu vou ter 8 centímetros, né? Aqui eu vou ter meu comprimento de onda, certo? Só que o que acontece? Eu vou colocar esse 8 centímetros em metros, porque eu tenho que estar todo no SI, no sistema internacional, né? Porque aqui ele colocou em hertz, tá vendo? Então, vamos lá. Vocês lembram que 1 metro eu tenho 100 centímetros, certo? Então, quantos metros eu vou ter? 8 centímetros. Dá pra fazer uma regrinha de 3, bem rápida. Ou caso vocês saibam de cabeça, né? Só é dividir o 8 por 100. Então, dá 0,08. Não sou muito boa com a canetinha, me perdoem. Mas acho que dá pra entender, certo? Então, vamos lá.
Ele quer a frequência, né? Então, V, a gente vai usar a equação fundamental da onda. V igual a lambda F. Então, ele me deu a velocidade de uma maneira diferente, né? Ele me deu a velocidade em km por hora, a gente teve que passar para metros por segundo, então a velocidade vai ser 30, vai ser igual ao meu comprimento de onda, ele também me deu de uma forma diferente, ele me deu em centímetros, e no caso a gente quer em metros, então a gente transformou, certo? Então aqui 0,08, e ele quer a minha frequência, que será dada em hertz. Então, como eu faço isso? Eu vou dividir 30 por 0,08. Ai, Emily, eu não gosto de vírgula. Tudo bem, eu também não. Então, o que a gente faz? Aqui eu tenho uma, duas, eu vou andar com a vírgula embaixo. Só que quando eu ando com a vírgula embaixo, eu também tenho que andar com a vírgula em cima. Então, para eu eliminar essa vírgula de baixo, andei 2 casas, certo? 1, 2. Imaginem que aqui também tem uma vírgula, eu vou andar 2 casas. 1, 2. Cada casa que eu andar, eu vou colocar um 0. Então, agora a gente faz nossa conta. A gente faz 3.000 dividido para 8. Muito melhor, né, do que dividir 30 por 0,08. É a mesma coisa, tá? O que você faz embaixo, tem que fazer em cima. Seria como se você tivesse multiplicado 0,08 por 100 e em cima também, como se tivesse multiplicado 30 por 100, tá certo? A gente só fez isso só para eliminar a vírgula. Então, fazendo essa divisão, vai dar 375 Hz, tá certo? A gente procura aqui na nossa resposta e é a letra C. Então, tá vendo? Esse tipo de questão cai. O texto é um pouco grande, mas na hora você lê, tenta ler bem rapidinho, tenta grifar os números, certo? E é só aplicar a equação fundamental da onda, tá bom? Próxima questão. Também foi do Enem, tá? Para afinar o violão, o músico necessita de uma nota para referência. Por exemplo, a nota Lá, em um piano. Dessa forma, ele ajusta as cordas do violão até que ambos os instrumentos toquem a mesma nota. Mesmo ouvindo a mesma nota, é possível diferenciar o som emitido pelo piano e pelo violão. Essa diferenciação é possível por quê? Então, vamos lá. Eu preciso que vocês lembrem um pouquinho sobre ondas sonoras, né? E o que é que permite a gente diferenciar uma onda da outra, mesmo que a frequência seja a mesma? Porque se eu tenho a nota Lá, significa que a frequência é a mesma, certo? O que me permite diferenciar é o timbre. Exemplo, o timbre da voz. Cada pessoa tem uma voz diferente uma da outra por causa do timbre. O timbre seria o formato da nossa onda, certo? Então, vamos procurar aqui, letra D, né? O timbre do som produzido por cada instrumento é diferente. É isso. Sabe o que acontece? Às vezes tem, vamos ver, né? Todas as outras questões, porque como eu falei pra vocês, é a mais correta. A ressonância do som emitido pelo piano é maior. Ressonância emitida, não. Ressonância é um fenômeno que ocorre quando eu tenho 2 sons de frequências muito semelhantes ou de frequências iguais, então eles acabam se sobrepondo, né, uma a outra. Não sei se vocês viram a aula passada, a ponte de Tacoma, lá nos Estados Unidos, que caiu por conta da ressonância, né? Exemplo, o forno micro-ondas, ele também funciona por ressonância, que no caso, eles emitem ondas para que a molécula de água, ela se agite, certo? A potência do som emitido pelo piano é maior? Não necessariamente. A intensidade, lembra, a intensidade tem a ver com a amplitude, do som emitido por cada instrumento é diferente. Como eu disse, não necessariamente. E atentem para a pergunta. Essa diferenciação é possível por quê? Então, quando ficar em dúvida, volte para a pergunta. Essa diferenciação só seria possível por conta do timbre, certo? Aqui também ele fala de amplitude, né? Também não.